Olá, boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui para gravar esse vídeo aí. Eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Cultura por esta grande oportunidade para nós, os artistas. Eu sou Gabriel Makiyama, eu sou engenheiro agrônomo, sou técnico de enfermagem para a terceira idade e sou também pastor evangélico e escritor. E em 2002 eu escrevi um pequeno livro, um livro de 85 páginas, esse pequeno livro aqui. Olha, dá para você ver aí. Estava no Japão, eu morei de 97 a 2012 lá. Em 2002, em português, escrevemos ele para brasileiro. Viemos aqui no Brasil, em Goiânia, juntamente com meu amigo Anderson Padilha, que fez para mim um trabalho de correção e tudo, e a gente fez na Gráfica Editora Nova Página a sua publicação de 3.000 exemplares que acabaram e a gente já não está esgotado, né? Mas este ano, desde o início da pandemia, eu comecei a escrever, sempre escrevendo, gosto muito de escrever, e estava escrevendo diretamente no Facebook. E minha sobrinha Kátia Narimatos, que mora lá no Japão, disse: tio, podemos fazer disso um livro, é só organizar os capítulos. Neste quase um ano, realmente está terminando o livro. É o livro chamado O Homem de Barro, e eu quero apresentar eles para vocês. Quem sabe nós podemos ser contemplados aí. Muito bom esse projeto da Secretaria Municipal de Cultura em apoiar os artistas, os artesãos, músicos, escritores, enfim, toda a categoria. Nesse momento de pandemia, nós estamos imensamente gratos por isso aí. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado ao governo municipal pela disponibilidade em nos atender. Este livro ele está no Facebook, inclusive, ao longo do ano. Se você puxar, você acha todos. Entretanto, Kátia criou um blog para mim e me presenteou com esse blog. Está no blog gabrielmakiyama.com. Ainda não foi nem divulgado mundialmente, mas já está lá no blog. E nós estamos, capítulo por capítulo, já concluindo. Com mais 2 capítulos a gente pretende concluir. Então, eu quero falar um pouquinho deste livro que está caminhando, que fala a respeito de um personagem, de um homem de barro. Na verdade, é Jó. O livro mais antigo que se tem notícia no mundo é Jó, e possivelmente escrito por Moisés, mas pode ter sido outros escritores, né? Que fala do sofrimento humano, mas fala também do sucesso humano, da amizade quando a gente está em alta, quando a gente está bem financeiramente e com a família, quando tudo está indo bem, mas também fala de quando tudo está indo mal. Então um homem de barro que venceu o anjo caído, o Lúcifer, que teve vários equívocos, e a gente vai tratando deste assunto ao longo do livro. No capítulo 1 fala da condição do Lúcifer e os seus espíritos que foram lançados para baixo, e ele tinha um inconformismo, e ele não aceitava o fato em que um homem comum, com um homem natural, feito de terra, pudesse vencê-lo, porque ele adorava o Altíssimo e era aceito. E ele então, aquele espírito caído, juntamente com as legiões que o acompanhavam, era inconformado nessa política, vamos assim dizer, celestial. Ele achava que o Altíssimo tinha sido muito injusto com ele, porque por muito menos ele achava que foi lançado lá de cima. Entretanto, aquele homem de barro, que era bem quisto pela sociedade, que era bem quisto pela família, pelos amigos e também pelo próprio Altíssimo, porque ele percebia que ele ia bem, prosperava, e ele sempre imaginava que havia uma injustiça.
do Altíssimo para com ele e com todos os anjos que estavam sobrevoando entre a terra e o céu. Nesse pensamento, durante muitos e muitos anos, ele tinha essa convicção e ele queria uma oportunidade de retornar aos céus e desafiar o Altíssimo, em que provaria que jamais o homem do pó da terra conseguiria permanecer justo ou fiel, ou permanecer com seu amor, caso ele perdesse tudo, a família, perdesse os amigos, perdesse o dinheiro, a fama, o nome, e este homem certamente o amaldiçoaria. Essa convicção de Lúcifer ao estudar o ser humano, até parece que ele realmente tinha certa razão, mas havia um engano. Ele estava enganado com relação especificamente a apenas um homem, apenas um homem feito de barro, porque haveria exceções dentro da questão da criação. Não seria então 100%, haveria escape de alguns homens, pouquíssimos na terra, que poderia surpreender o reino espiritual. E nesse desejo que ele queria ter de volta a oportunidade de desafiar o Altíssimo, mas não podia, porque tinha sido lançado de lá. No capítulo 1 a gente fala dessa condição da tristeza, do inconformismo do Lúcifer. No capítulo de número 2, ele consegue a concessão para retornar aos céus apenas para um diálogo, numa grande reunião. Ele retorna, é permitido ele entrar nos céus, e a primeira coisa que ele faz é observar todo o andamento, o desenvolvimento, como era anteriormente. Ele relembra, porque de lá ele veio, ele habitava lá, e então o Altíssimo vai direto com ele e pergunta: viste na terra, primeiro por onde você estava andando? Ele estava andando aí por rodear a terra, e o Altíssimo pergunta: viste realmente o meu servo Jó? E aí então, claro, a atenção é chamada sobre ele, porque ele prospera, ele tem muito dinheiro, ele tem fama, ele tem amigos, ele tem família. E ele então, por causa disso, ele canta para ti, ele te cultua, porque você deste tudo para ele. Agora, o dia que ele perder tudo, eu tenho certeza absoluta que ele vai te negar. Isso não tem dúvida, ele vai negar, porque muitos outros, a maioria, 100% nega, ele vai negar também. Então, o dia que perder, eu desafio o senhor, se o senhor fizer com que ele perca, então significa que a pessoa que tem as coisas poderia ter, se o Altíssimo meio que liberar para que ela tenha, e se caso o Altíssimo libere para que perca também, porque só há uma fonte de autoridade. Nesse capítulo nós tratamos um pouco disso, dessa concessão, dessa negociação, e então Lúcifer desce. E nós trabalhamos neste livro essas conjecturas. Não é uma heresia, mas é uma conjecturas de falas e de pensamentos, de diálogos entre os espíritos, de diálogos entre o homem e Deus, do diálogo entre o diabo e Deus, do diálogo entre o diabo e o homem, e das suas ações. No capítulo número 4, fala da decepção do anjo caído, que ele chega na terra, e ele, então, a primeira coisa que ele faz, depois de autorizado, o Altíssimo faz algo que é espantoso, que é acreditar no homem de barro. Como é que o Altíssimo acreditou tanto no homem e depositou uma confiança no homem, dizendo: não, ele não, ele me ama de fato e de verdade, e você vai se decepcionar. Se você tomar as coisas dele, ele não vai negar, ele vai continuar me amando e adorando. E o Lúcifer disse: eu estou completamente enganado. Então você vê que são ideias do homem, ideias de Deus, ideias do diabo, convicções do próprio homem, convicções do próprio diabo, convicções de Deus. E Deus deposita no homem a confiança e não avisa para o homem que haveria de perder tudo. E então, de surpresa, ele é autorizado a vir, e o Lúcifer ficou impressionado com a coragem do Altíssimo em confiar naquele homem de barro que havia criado.
E o Lúcifer tinha certeza absoluta que jamais o homem iria permanecer firme. E desceu com uma gana muito grande. Capítulo número 4, nós falamos sobre isso, desenvolve no capítulo número 5, quando o homem perde tudo. Perde a família, ficou a esposa, mas morre os filhos, ele mata os filhos, faz com que o homem de barro perca todas as coisas, e ele espera, e ele aguarda, e o homem amaldiçoa o teu Deus, e o homem não fez isso. Jó, ao contrário, adorou, e aquilo foi uma decepção muito grande. Ele persistiu nisso, lutou para fazer com que aquele homem conseguisse vir a amaldiçoar o seu Deus e dizer que o seu Deus o abandonara. E Jó espantosamente não o fez. Então houve pela primeira vez na história, em que um homem de barro, frágil como vaso de barro, vence um espírito desenvolvido, um espírito que tenha força, que tenha poderes, né? Tenha certa força, e com uma legião de outros espíritos junto, mas foi vencido pelo homem de barro. Aí então ele cai inconformado com aquilo, ele tentava fazer com que isso chegasse no seu intento, ele conseguia vencer o homem de barro, mas não conseguia. No capítulo número 6, nós desenvolvemos a nobreza, e falamos um pouco da nobreza da mulher de Jó, como que aquela mulher conseguiu permanecer firme ao lado do seu marido, embora seu marido havia perdido todas as pessoas, todos os amigos, todas as festas maravilhosas que eles tinham, a fama que tinha, como era confortável, como era festivo quando tudo ia bem, como era maravilhoso receber os convidados que vinham do Líbano, que vinham de Jericó, que vinham de outras, de Damasco, que vinham de outras regiões, que vinham do Oriente, para a sua casa, para a sua mansão, e havia perdido tudo, perdido os amigos, não havia ninguém que os recebiam em casa, porque eles não tinham, viraram peregrinos, mendigos, não havia nada, não tinha nada. E os poucos amigos mais achegados tinham sumido, tinha desaparecido, tudo aquilo era uma trama. E então a mulher permaneceu, ao invés de desenvolvermos um assunto que a mulher havia amaldiçoado a Deus e pedido para ele amaldiçoar, ela permaneceu ao lado do seu marido. Nós tratamos um pouco isso no capítulo número 6. No capítulo de número 7 e no capítulo de número 8, o homem desenvolve ainda mais diante do Senhor. Capítulo 8 nós falamos que o anjo caído consegue a concessão de retorno, né? Volta ao céu decepcionado, mas apenas com uma outra convicção de que se o homem perder a saúde, ele não adora o Altíssimo, porque mesmo perdendo todas as coisas, mas ainda tendo saúde, parece que lhe resta esperança. Andando, peregrinando, de casa em casa, mesmo sem amigos, sem parentes, que não encontraram ninguém, mas tendo saúde. Então Lúcifer pensava, ele tendo saúde, ele vai continuar dessa forma firme. Mas se ele perder a saúde e ficar doente, ele amaldiçoa, ele é obrigado a levantar contra o Criador, porque não há motivo. Por que motivo teria para viver? O esgotamento total financeiro, o esgotamento emocional, o esgotamento de pessoas, das felicidades, das alegrias que ele tinha de família, tinha sido. Mas se ele ficar sem saúde, ele vai negar, ele vai fazer alguma coisa. E lhe é concedido de novo que Lúcifer volte às mansões celestiais, à habitação, diríamos assim, aonde estão os bilhões de anjos, na presença do Altíssimo. Só que dessa feita nós trabalhamos um pouco, ele chega humilhado nas regiões celestiais, chega humilhado porque ele não conseguiu vencer o homem de barro, foi vencido pelo homem de barro. E aí você vai ler capítulo 8, capítulo 9, quando ele é humilhado diante das miríades celestiais, e ele então retorna de lá com outra concessão, consegue mais uma concessão de devasta, de destruição, que é acabar com a saúde
do coitado homem de barro. E ele faz esse trabalho com uma intensidade de ódio muito grande, para tentar destruir de fato, de verdade, aquele relacionamento, porque ele não conseguia conceber como que pode um homem de barro ser aceito nos céus, e seus louvores, e seus cânticos, as suas ser aceitas no céu. E ele então vem com essa determinação, e ele consegue, através dos micro-organismos, através das bactérias, invadir o corpo completamente do Jó, e faz um ataque simultâneo a várias outras situações, e Jó perde a sua pele, perde a sua saúde por completo, só lhe é poupado a vida, mas as dores, as chagas, a angústia do alto da cabeça até a planta dos pés é tomada. E Jó, então, ele naquele momento que ele está entre a vida e a morte, sempre entre a vida e a morte, ele não quer pedir a morte. O homem de barro não quer pedir a morte, porque ele acha que só quem dá a vida tem o direito de tirar a vida, e que não era uma coisa legal pedir a morte, mas ficava com o desejo que a morte viesse. E aí então nesse momento apresenta-se os amigos, aparece os 3 amigos antigos, e que veio para fazer uma inquirição. No capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, trata desses questionamentos mais difíceis da vida de um ser humano, quando o sofrimento é extremo, como até hoje a gente discute a questão da eutanásia. Não poderia o homem pedir para desligar a sua própria máquina e ele ter o direito de morrer? Esses questionamentos. Por que sofreria um homem justo, sendo que ele não plantou para colher o mal? Por que isso, né? Esses questionamentos mais profundos, perguntas que na própria Bíblia não tem resposta. Por exemplo, por que sofre o justo? Não há resposta, não tem religião no mundo que dá essa. E tem uns que tentam falar a respeito das encarnações passadas, mas biblicamente falando, não, porque não plantou para colher. E por que colheu tão difícil, tão sofrimento, tamanha angústia, né? Então nesses capítulos até o 11 nós temos discutido, né, o personagem, o homem de barro. Ele suporta os amigos perguntando, diga alguma coisa que você escondeu, você fez alguma coisa errada. Ninguém sofreria isso dessa forma que você está sofrendo se não tivesse plantado algo de secreto. Tem consequências, ou é hereditária, vai para esses questionamentos. Então você poderá visitar o blog gabriel.com, gabrielmakiama.com, Makiama com Y, M-A-K-I-Y-A-M-A, makiama.com, e ler o livro lentamente. Você vai viajar numa série de diálogos entre o diabo e Deus, entre o diabo e os anjos, entre o diabo e os demônios, entre o homem e o diabo, e entre homens e homens, para nesse navegar aí. Não é uma doutrinação, é apenas conjectura, pensamentos e filosofias do pensamento humano. Este é o livro. Muito obrigado pela grandiosa oportunidade de poder estar participando na questão cultural da nossa linda e querida cidade de Goianésia. Parabéns mais uma vez a todos os idealizadores, organizadores e promotores do trabalho que está fazendo isso, e que nos dê a tamanha e grande oportunidade, honrosa oportunidade. Um grande abraço, muito obrigado, e vou ficar torcendo para que eu possa me sair bem nisso daí. Um abração. Complementando a minha fala anterior, havia um segredo que do Altíssimo, na terceira pessoa do Altíssimo, veio para o homem de barro e escondeu dentro dele. Essa habitação da terceira pessoa do Altíssimo, escondido dentro do homem de barro, foi que fez com que o motivo que fez com que ele vencesse todas as batalhas anteriores. E essa parte o Lúcifer não sabia, nunca tinha sabido dessa parte, nem mesmo o homem tinha este conhecimento. O próprio Altíssimo, na sua bondade e misericórdia, ele escondeu por meio do Espírito Santo, tendo uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa o anjo caído não conhecia, não sabia. Havia um segredo
no Altíssimo um mistério que não tinha sido revelado nem para os anjos, e escondeu o próprio Deus dentro do homem de barro e o fez suportar as dificuldades, porque do contrário não suportaria sem a ajuda sobrenatural para passar pelas provações. Então o grande segredo que fica na questão da meditação do livro justamente é uma terceira pessoa de Deus dentro do homem, dentro do humano, dentro do humus, dentro da terra, é que faz que vence. Então, para vencer qualquer situação, é preciso de uma graça especial, de uma presença especial, do contrário jamais vence. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que esse material, nas conexões mentais, nas conexões de meditação, é importante ser publicado, e eu tenho a esperança que seja. Um abraço, muito obrigado já antecipadamente.